Muito boa noite, é uma satisfação, uma alegria estar aqui no Irmã Dalva. Fernanda, obrigado pela recepção, Rosa, Pet, todos vocês, Jackson, todos aqui da casa. Eu agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Você não errou não, viu? Porque eu sou de Canela, sim, eu moro em Canela, só que eu estudo em Gramado. Me vinculei à Sociedade Espírita Esperança, desde que eu me mudei para Gramado, há um tempo atrás, e durante o período que eu morei na cidade vizinha, me vinculei a essa sociedade que completou agora, no ano de 2025, 34 anos de fundação. Eu estou lá quase desde o início da fundação da sociedade, por isso acabei tendo esse vínculo afetivo e aí é difícil a gente largar. Mas a gente sabe que o Centro Espírita, onde quer que ele esteja, ele é a nossa escola, a escola do Espírito, onde nós aprendemos com Jesus a desenvolver as nossas potencialidades cristãs e eternas, as potencialidades divinas que estão íncitas no nosso espírito imortal. E este item número 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o capítulo que efetivamente nós temos ali a proposta de Jesus para cada um de nós. Ele começa já no início deste capítulo, no item 1, nos caracteres da perfeição, nos estimulando, nos desafiando, dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, está nas bem-aventuranças. Olha só, Jesus propõe para nós um grande desafio, que é o nosso autodesenvolvimento como espíritos. E ali no final deste capítulo 17, tem o item trazido por Kardec e pelos espíritos da codificação, cuidar do corpo e do espírito, que é o nosso tema aqui dessa exposição doutrinária. E eu vou ler os 3 parágrafos que constituem, eles são curtos, este item número 11 do capítulo 17. Eu vou lendo cada parágrafo e a gente vai, nós todos aqui, refletindo sobre a proposta de Jesus e da própria espiritualidade superior para cada um de nós. Diz assim o espírito Georges, espírito protetor, que era cunhado do médium Dampel, um dos médiuns da sociedade parisiense. E ele, então, ele era o espírito protetor do médium, né? Por ser parente, digamos assim. Obviamente, irmão espiritual. Ele diz assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Porque até então, e até hoje ainda, se imaginava no ascetismo que o autoflagelo, a automaceração podia nos elevar. Ainda temos pessoas que pensam dessa forma, apesar de todos os desenvolvimentos que tivemos até este momento das religiões e das filosofias. E ele vai dizer o seguinte, o George: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, porque nós espíritas e uma boa parte da humanidade sabe que nós não somos só esse corpo. A diferença é que o espiritismo, ele nos especifica, ele nos define o que de fato somos. Nós sabemos o que somos, sabemos que não somos esse corpo e que sim, somos esse ser moral que pré-existe e sobrevive à extinção ou à transformação, porque em realidade, como disse Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na natureza. Influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre, se considere cativa da carne.
para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Vamos pensar aqui nós que sabemos que não somos esse corpo. Se para nós que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que vamos continuar vivendo após o decesso físico, é difícil. Imaginemos aquele que não tem essa convicção, que tem muitas dúvidas, ou mesmo que diz que acredita em alma, porque infelizmente temos muitas crenças que trazem essa, digamos assim, essa fé na existência da alma, porém eles não têm uma noção exata do que vem a ser essa alma e se realmente, depois da extinção do corpo, a gente segue vivendo. Então, muitos que dizem que acreditam, que se autodefinem como espiritualistas, mesmo assim eles não têm certeza. Agora, para nós espíritas, há uma certeza. Isso nós não temos dúvidas de que vamos continuar vivendo após esse decesso. Porém, imaginamos o seguinte, se para nós há uma dificuldade. E sabe que o Kardec, ele faz um comentário na questão 605 do capítulo 11º do Livro dos Espíritos, capítulo dos Três Reinos. É muito interessante esse capítulo. Começa falando dos vegetais, depois dos animais e o homem. E ele diz o seguinte, que encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal. O instinto é do corpo físico, porque o espírito também tem um instinto. Sabe qual é o instinto do espírito? É aprender a fazer o bem, é desenvolver as potencialidades, que está no espírito. O corpo é instinto. Por isso que lá no capítulo 11º, amai o próximo como a si mesmo, no item 8, que fala a mensagem do Espírito Lázaro, que fala sobre o amor, diz que o homem no início só tem instinto, porque ele vai agir, ou melhor, vai reagir de acordo com o instinto que o corpo, de forma muito forte, exerce sobre ele. Porque é uma forma de proteção para que ele siga evoluindo. Por isso lá, aquele hominídeo que foi descoberto há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, que é um dos mais antigos ancestrais da nossa raça humana, era por instinto. Como guia seguro, ele reagia pelos automatismos. Então, lá naquele momento, o instinto era necessidade. E o instinto é do corpo, como diz Kardec aqui. Que as duas naturezas estão presentes em nós. Dão as nossas paixões duas origens. Umas que provêm dos instintos da natureza animal, que nós corrompemos. Provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem, e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Então, no início só temos instinto, capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 8, o amor. No início só temos instintos. Mais avançados e corrompidos temos sensações, que é o que nos faz permanecer apegados à matéria. São as sensações. Quando ainda nos permitimos, e é claro, por que nós vamos sofrer? Porque quando a gente se demora em um estágio que já não é mais compatível com o nosso conhecimento, vem o sofrimento. Porque nós gravitamos
nós gravitamos no amor divino. E essa força gravitacional, ela nos atrai para ela. Se nós entendermos esse processo, que a gente precisa realmente desenvolver as virtudes cristãs íncitas em cada um de nós, porque o tempo todo a gente está sendo estimulado para esse desenvolvimento. Mas aí, né, cabeça duras como somos, a gente dá. Vamos ficar mais um tempo por aqui, porque o materialista, ele vai sofrer e, infelizmente, ele vai ter que penar durante um tempo para compreender que não é possível viver para a matéria, somente para a matéria. Até porque o sofrimento advém dele próprio, por desconsiderar a sua própria realidade e por não ter a certeza de um futuro, porque imaginemos um materialista diante da morte, deve sofrer muito, não é verdade? O cético também, porque não tem essa perspectiva da continuidade da vida, o que nós, obviamente, já temos. Aí o Kardec, é um comentário do Kardec, a questão 605 do capítulo 11º dos Três Reinos, o Animal e o Homem. Purificando-se o espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Só essa influência aproxima-se do bruto, isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Quanto mais estivermos apegados à matéria, mais longe do nosso objetivo que Deus nos deu, né, como nossa finalidade, como nossa meta a ser alcançada, e Jesus nos traz a proposta para alcançarmos esse objetivo, lá como lemos aqui no item 1º do capítulo Sede Perfeitos. A gente tem que aprender a amar os inimigos. Por quê? Amar os inimigos, que parece às vezes tão difícil, e não é, né? Pelo contrário. Porque quando permanecemos atrelados aos sentimentos antagônicos e contrários às leis divinas, nós sofremos. Olha só, quando nós encarnamos, nós já trazemos no nosso perispírito o registro das nossas existências passadas. Ali estão tudo que nós fizemos de bom e de ruim. E, infelizmente, por estarmos aqui, nós já temos como certeza que em vidas, em existências passadas, nós não fomos bons, né? Nós, obviamente, contraímos muitos débitos contra as leis de Deus. Infringimos muitas leis, especialmente a lei de amor. Porque se a gente for recuando no tempo, a gente vai se imaginando espíritos extremamente embrutecidos. Pois se hoje, gente, olha, para nós, eu vou ser bem franco, tá? Nós ainda, espíritas, temos medo da morte. Não é verdade? Quem é que diz assim, eu estou preparado hoje para partir? Quem é que aqui na nossa assistência está pronto para partir hoje? Se Deus me chamar, estou pronto. Está tudo certo, confio plenamente, porque também passa por essa confiança, essa fé, a fé em Deus. Porque nós vamos imaginar o seguinte, que tudo que nos acontece aqui tem um motivo, um propósito. Então, se nós trazemos dessas existências débitos que contraímos através de atitudes equivocadas, e Deus está nos proporcionando o resgate aqui nesta atual existência e neste planeta que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, nesse país tão abençoado. Aliás, todas as nações são abençoadas, mas nós sabemos que nós espíritas para cá viemos com o propósito de ajudar a desenvolver a árvore do cristianismo. Aonde precisamos desenvolver essa árvore? Porque ela ainda não abriga todos aqueles para os quais Jesus plantou esta árvore, quando aqui esteve, nos deixando uma mensagem de transformação revolucionária. Apesar de que naquele momento até os próprios discípulos tinham dificuldades de entender. Obviamente, pela
linguagem figurada, alegórica do mestre, que naquele momento ele não podia falar objetivamente, mas até hoje nós ainda temos dificuldades para entender a proposta de Jesus. Vamos ser francos. Nós espíritas também. Nós ainda temos dificuldades. Porque, em realidade, a grande proposta é de autotransformação, de autodesenvolvimento, de despertamento da nossa essência divina, do nosso ser crístico que habita em cada um de nós. E se, voltando à questão dessa proposta de amar os inimigos, de perdoar, porque quem perdoa se liberta do vínculo fluídico com o seu opositor, com o seu adversário. E se aprende a amar, começa a despertar nele outros sentimentos. A melhor forma de a gente mudar o mundo hoje não é a gente olhando para o mundo, criticando as pessoas, os governantes, é a gente aprender a amar esses mesmos governantes, ou seja lá quem for, que estão cometendo atitudes extremamente antifraternas, delituosas, atitudes contrárias às leis de Deus. A grande proposta de Jesus para cada um de nós é que a gente realmente desenvolva esse auto-amor, esse eu profundo que está íncito no meu ser. E é claro que o corpo, que é o nosso instrumento de manifestação, ele hoje serve de aprendizado. Ele é, sem dúvida, a grande oportunidade que recebemos, esta atual encarnação. Porque quantos espíritos estão aguardando a sua oportunidade? A gente, às vezes, quando acorda de manhã, meio mal-humorado, a gente, ao invés de, naquele momento, agradecer a oportunidade de mais um dia, de estar aqui, tendo efetivamente a grande oportunidade que nós pedimos antes de reencarnar, de colocar em dia os nossos boletos. A gente está botando em dia os boletos aqui, né? Às vezes a gente não consegue. Pior é quando a gente pede prorrogação para pagar e aumenta a dívida, né? Porque se a gente reclama, a gente aumenta a dívida, não é verdade? Então a gente deveria aprender a sempre agradecer. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Porque todas as oportunidades, seja de sofrimento, ou mesmo quando estamos sendo agraciados com alguma benesse, algum benefício, é motivo de agradecimento. Porque, afinal, o Senhor de todas as coisas nos criou para a felicidade, para a perfectibilidade, como Jesus disse ali no início. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro, tem a explicação ali depois dos Espíritos que, obviamente, nós não vamos alcançar a perfeição absoluta, porquanto essa só Deus a tem. Como Deus, só Ele é igual a Ele mesmo. Nós, obviamente, seus filhos, vamos chegar, sim, a nos aproximar dEle. Nós vamos viver no seu hálito, vamos respirar o seu hálito, vamos saber, conhecer. Aliás, o Kardec diz, que nesse capítulo 11º, aliás, os Espíritos dizem que, lá na questão 592, Kardec perguntou se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil de estabelecer uma demarcação entre um e outro. Não só pela inteligência, mas também pelos atributos físicos. Tem animais que são muito mais desenvolvidos, digamos, tem caracteres físicos mais desenvolvidos que nós. A gente tem que reconhecer. Obviamente não a inteligência. E aí os Espíritos dizem assim: pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Olha o que eles dizem aqui: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. O que nos diferencia dos animais é a consciência de Deus. Aquele que não reconhece Deus, que desconhece a paternidade divina, ele ainda está mais próximo do bruto do que dos seres angélicos.
E aí, voltando aqui ao item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, diz assim o Espírito de Jorge: dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, os ascetas, que eram aqueles indivíduos que buscavam o autodesenvolvimento espiritual pelos flagelos, pelo autoflagelo, pela automaceração do corpo, pensando que isso poderia ajudar a se depurar, né? Obviamente a gente sabe que não, né? Que a depuração não vem pelo flagelo do corpo, e sim pelo flagelo do espírito, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Como assim flagelo do espírito? A gente já vai ver. O dos ascetas, que tem por base a mortificação do corpo, o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas. São os dois sistemas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes. A gente está falando isso eu e a Rosa agora há pouco. Que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Aí o Jorge faz uma pergunta aqui. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte nenhuma. Quer dizer, ele se referia naquele momento que não tinha nenhuma outra filosofia capaz de resolver esse problema. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Sim, precisamos cuidar do corpo, mas a gente precisa aprender a nos amar, a se amar. Porque não tem como a gente estabelecer esse confronto conosco mesmos. Sabe, quando a gente se demora em determinados estágios evolutivos que são danosos para nós, imperfeições que nos prejudicam. Porque, eu diria assim, se estiver prejudicando a outrem, aí nós temos que realmente rever os nossos preconceitos. Porque nós não podemos imaginar, claro, existem seres humanos ainda no planeta que trazem, através de suas atitudes e seus comportamentos, que desencadeiam grandes prejuízos para a humanidade, especialmente aqueles que têm o poder na mão. Mas, eu diria assim, como disse o Mestre Jesus, a cada um segundo suas obras. Eles vão responder por isso. Não sei porque a gente fica se preocupando com a vida dos outros, né? É incrível, mas eles se preocupam com a vida alheia. Porque se eles vão responder pelos atos, cada um de nós vai responder pelos nossos atos. Somos responsáveis ilimitadamente, não só pelos atos, pelos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Porque tudo isso fica registrado no nosso corpo espiritual, no nosso campo fluídico. E é isso que atrai os espíritos de baixa vibração, porque eles leem ali no nosso corpo fluídico, nossa psicosfera individual, a nossa áurea. Eles leem ali o que nós ainda temos de vícios, de imperfeições. É isso que os atrai. E, gente, vou dizer uma coisa, a gente vive um momento hoje em que há uma exacerbação do corpo físico. Não é verdade? A gente percebe. As pessoas, por falta, obviamente, de uma perspectiva, de um conhecimento a respeito da sua própria realidade. Eu vejo os dois lados nisso. Eu penso que aqueles que são determinados e disciplinados para cuidar do seu corpo, quando eles descobrirem que o seu ser essencial, principal, que pré-existe e sobrevive, é ele próprio, não é espírito, ele vai ter essa mesma disciplina com o corpo, entendeu? Então, tem os dois lados. É claro que existe também por trás disso outros interesses. A gente sabe disso, né? A gente sabe, por exemplo, a indústria do sexo hoje, como movimenta milhões pelo mundo, a gente sabe disso. Quando isso, aliás, eu estava ouvindo outro dia o Alberto Almeida fazendo um comentário sobre isso, e ele dizia que o Emmanuel citou que a energia sexual, que é poderosa, como é poderosa,
ela tem causado mais danos do que as bombas, a bomba atômica. É verdade, né? Porque a gente sabe que a energia do sexo, ela é poderosa. Só que o que acontece? A gente ainda age de forma instintiva em relação a essa faculdade. Nós ainda nos permitimos agir de forma instintiva, quando já temos condições de canalizar essa energia para a sua principal finalidade. Qual é a função da energia genésica? É criadora, é transformadora. Se a gente aprender a canalizar essa energia, a gente vai realizar coisas belíssimas em prol da humanidade, que é o que fazem esses espíritos que vêm em missão aqui para a Terra, que já alcançaram esse desenvolvimento, que já canalizam essa energia de forma correta. E nós, infelizmente, ainda não. Por isso que às vezes, porque é um dos pontos que a gente tem que analisar, né? O quanto essa questão sexual ainda nos pega. Quanto isso, para muitos de nós, ainda é um ponto a ser resolvido. Por quê? Porque todo vício, tudo aquilo que nós temos de imperfeições e que nos comprazemos, a gente tem mais dificuldades. Por isso que as tentações ainda exercem sobre nós uma força, porque tem coisas que nós nos comprazemos. Eu falei em relação ao sexo, mas pode ser uma outra imperfeição, uma outra dificuldade ligada aos nossos instintos, porque o próprio Kardec diz lá no item 10º do capítulo 13 da Gênese, que a lei de conservação, ela ainda exerce sobre nós uma força muito grande, porque a gente ainda, essa questão que eu falei do medo da morte, e isso gera, por exemplo, uma dificuldade em compreender aquele criminoso, porque eu vejo nele uma ameaça, e eu tenho medo. Aqui, por exemplo, Taquara, né? Ou qualquer outra cidade, onde há a possibilidade de a gente ser assaltado, a gente sai com medo. E o medo, que é uma emoção básica, o que ele faz? Claro, se a gente não tiver que passar por essa experiência, a gente não passa. Porque, como a gente sabe, fica registrado no nosso corpo espiritual os nossos débitos. Então, o nosso magnetismo só vai atrair as nossas necessidades de aprendizado. Se uma pessoa que tem que passar por uma experiência, por exemplo, ter o seu carro roubado, não é porque, por acaso ali, o carro dele foi furtado, foi roubado. É porque existia ali naquele magnetismo impresso no carro uma atração. A gente sabe disso. No acaso não existe. Não existe a bala perdida, não existe. Por quê? Porque tudo está dentro das leis de Deus. Então, se a gente sabe disso, por que a gente tem medo? Né? Cara, a gente tem que sair se expondo aí para fazer que nem eu fiz uma vez. Vim aqui uma vez, olha só que interessante. Vim para Taquara, uma oportunidade, quando eu trabalhava na Rádio de Gramado, e vim com a minha diretora, a dona Marta Kannenberg. Nós fomos ali na Facate. E eu, ao sair do carro, deixei tudo aberto. Tinha lá um casaco de cor bonita, dona Marta, tinha a valise dela. Quando nós voltamos, estava tudo lá. Né? Porque, em realidade, nós não tinha que passar pela experiência de ter. E quem não tem que passar, claro que não tem que fazer como eu fiz, né? Que isso foi imprudência minha, vamos falar a verdade. Mas a gente sabe, a gente só vai passar pelas experiências necessárias ao nosso desenvolvimento. O medo do outro é uma das dificuldades de aprender a amá-lo, porque eu tenho medo dele. Eu tenho medo que ele possa me prejudicar, possa me roubar, possa me matar. Isso está relacionado ao nosso egoísmo, ao nosso instinto de conservação. Eu estou pensando em mim, eu não penso no outro. Então, essa é uma das nossas dificuldades. Porque se eu confio em Deus, sei que suas leis são perfeitas e que só vai me acontecer, obviamente, aquilo que eu mereço e aquilo que eu realmente estou fazendo por merecer nessa atual existência. Porque vamos convir, a gente lê lá no capítulo 27,
Ação da Prece e Transmissão do Pensamento, o item 11, se eu não me engano, que diz que a gente dividir em duas partes os males da vida, uma parte daqueles males que a gente não pode evitar, e a outra que a gente é a causa primária, essa superei muito nessa atual existência, gente. Então, a gente pensar que a maioria das dificuldades advém do meu comportamento, do meu modus operandi, a proposta de Jesus é invariavelmente a melhor e a única proposta que temos para nos livrarmos dessas imperfeições. E quando a gente estabelece esse compromisso de aprender a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a gente começa a entender que eu preciso superar e vencer as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, aquilo que ainda causa qualquer sofrimento, seja para mim ou seja para outra pessoa. Pior para outra ainda, né? E no ambiente que estamos, a gente tem que estar comprometido com a mudança da psicosfera daquele ambiente, gente. Eu não posso mais ficar atribuindo aos outros a minha própria responsabilidade, que é o que o Espiritismo nos propõe, é o que Jesus nos fala. Porque a construção desse reino de paz, amor, fraternidade, união e felicidade, o mundo de regeneração, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não é algo que vai ser estabelecido por decreto. O coração do mundo tem que ser o meu coração. E a pátria do Evangelho tem que ser os meus pensamentos, as minhas atitudes, estar em consonância com a proposta de Jesus. Realmente aprendendo a amar aqueles que mais nos chocam a razão. E para encerrarmos aqui a nossa exposição, vamos ver o último parágrafo do Espírito de Jorge, que diz assim: amai, pois, vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Está dizendo para amar a alma, e para cuidar do corpo, não o contrário. Tem pessoas que amam o corpo e esquecem da alma, até porque desconhecem a sua própria realidade. Mas nós espíritas não, né? Então a gente tem que aprender a se amar de fato. Mas não vamos aprender a nos amar se não amar o próximo. E a Deus acima de tudo, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Já disse o Hahnemann, o pai da homeopatia, lá no capítulo 9, Bem-aventurados os Pacíficos, ele diz assim, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? E voltando aqui, então, sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Ou seja, a gente pode viver os prazeres aqui da terra, desde que a gente não abuse de nenhum deles. A gente aprenda a viver no corpo diante de todas as possibilidades que nos são dadas aqui para desfrutar dessa atual existência. Não, vamos ver aqui, né? Se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que quiserdes passar o vosso espírito. Olha só o que ele diz aqui, ó. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Tem que se humilhar diante da grandeza de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Sim, temos que sofrer pelos outros. A grande proposta de Jesus é aprendermos a sofrer não por nós, mas pela humanidade sofrida, por aqueles realmente necessitados. Quando a gente aprende a sofrer pelo outro, nosso sofrimento diminui. E daqui a pouco deixa até de existir. A proposta de Jesus é que a gente coloque em prática a sua proposta, a proposta dele, de amar a Deus efetivamente,
confiando na sua providência, na sua bondade, na sua misericórdia. E amando o próximo como a nós mesmos, todos os dias, o tempo todo, estabelecendo a boa luta que o apóstolo Paulo nos propôs. Mas tem que ser o tempo todo, a gente não pode baixar a guarda. Quando eu baixo a guarda, já vêm os espíritos que são afins com os meus defeitos e imperfeições, meus vícios, e já me fazem dar uma estacionadinha ali, e a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, até que vem o sofrimento, que é o grande aguilhão para o nosso desenvolvimento. Mas a gente não precisa nem sofrer das doenças do corpo, porque todas elas têm como causa o nosso padrão mental. Elas nascem no espírito. Todas as doenças, todas as patologias. Porque, mas uma gripe? Sim, porque eu só vou desenvolver esse vírus da gripe se eu estiver com a minha imunidade baixa. E o que faz eu baixar a minha imunidade? Se não é o meu padrão mental, os pensamentos desencontrados, desarticulados, de baixo padrão vibratório, um conteúdo desgastante, deletério e contrários às leis de Deus. A gente precisa ter pandemia? Não precisaria, né? Se a gente aprendesse a pensar, a sentir, a falar e agir de acordo com as leis de Deus, que é a grande proposta de Jesus. Para que vivamos bem, estando no corpo ou fora dele. Porque, em verdade, quando a gente desencarnar, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. O mesmo padrão mental e vivendo no mesmo lugar que a gente está. Porque, como disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que o nosso coração esteja com Jesus, com os espíritos da codificação e com cada um que precisa da nossa ajuda. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe e até um outro dia. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido e pela paciência também.